esse jogo que aconteceu no Maracanã e que a gente pode analisar tanto o jogo quanto a transmissão, de certa forma. Pois é, né, cara? É uma coisa que, na verdade, não é novidade, né? Assim, eu não me importo se uma transmissão ela é mais... Se ela tem um pouco mais de tendência, certo? Para um dos times. Óbvio, cara, o Flamengo é o maior time do Brasil, é o que dá mais dinheiro, é o que dá mais audiência. Tudo bem falar melhor do Flamengo. O Flamengo é o time do momento, é o que joga melhor, é o E que... estava jogando em Enfim, casa também, eu entendo isso exato, também, né? Então, correto. esse contexto, a gente até passa um Tudo pano para bem. dizer, olha, a gente entende É, dar um protagonismo, não digo um protagonismo, mas dar uma fatia do bolo um pouquinho maior para o Flamengo por esses motivos. sim, sim. Agora, o bolo inteiro não. Isso, esse é o ponto. Porque aí é que tá. Se elogiar o Flamengo, o jogo tá bonito, porque o Flamengo tá jogando melhor. O jogo agora tá chato, tá amoroso, tá cadenciado, porque o Flamengo não tá jogando bem. Só que você tem do outro lado tem uma equipe. O que é que o Ceará fez na partida para deixar o jogo, na leitura deles, um jogo picotado? Porque olha que coisa. Veio essa frase durante a transmissão, quando o Vina fez uma falta. Só que quando o Vina fez a falta, já era 30 do primeiro tempo, assim, quase no final do primeiro tempo, e eu acho que era a terceira, quarta falta do Ceará no jogo. Ele falou do jogo picotado como se o Ceará tivesse feito uma falta por minuto, pô, ou uma falta a cada 2 minutos. Não era. O jogo estava sendo jogado. Claro, o Flamengo teve o problema dele, a escalação do Dorival, problema do Flamengo. Mas não esqueça de dizer que o Ceará chegava para esse jogo com a moral baixa, com a perspectiva baixa, e até mesmo na própria transmissão, como se falava do Flamengo, né, dizendo o Flamengo vivendo grande fase, olha a alegria do torcedor, olha a criançada sorrindo e não sei o quê. Teve um momento que até a repórter de campo, não sei, às vezes a pessoa se perde e tal, nem conheço a jornalista, ela, olha, os jogadores do Flamengo estão no banco brincando de colocar a garrafa para cima. Cara, no meio do jogo, cara, sabe? Brincando de botar a garrafa para cima, o jogo tava 0-0, entendeu? Se o Flamengo tivesse fazendo 3-0, 4-0, aí vai uma coisa lúdica, mas tava ali, sabe? Já tinha tido o Flamengo tentado algumas vezes, o Ceará tava bloqueando bem, o Ceará já tinha tido algumas bolas com bola parada e tal. Entra no jogo, sabe? Não deixa a transmissão parecer um amistosão, sabe? Aquela coisa meio, estamos aqui, domingo de manhã, traz a cerveja, traz o churrasco. Então, acho que faltou um pouco mais de profissionalismo na transmissão quanto a isso, certo? É uma coisa que se critica e, às vezes, até mesmo a gente aqui, que se a gente pudesse, a gente até queria falar de mais clubes nordestinos, a gente acaba tendo um foco maior nas equipes que a gente consegue acompanhar e que tem pessoas que consigam acompanhar, mas a gente já esclarece de cara, né? A Globo não. A Globo ela é um canal grandioso, tem repórter em todos os cantos do país e poderia claramente ter colocado um repórter aqui da cidade para falar também pelo lado do Ceará, para não parecer uma coisa meio Flá TV em muitos momentos. Então, acho que é um ponto onde a Globo... Acho que é importante a gente ressaltar essa crítica, porque uma transmissão, principalmente PPV, pessoas ali também do Ceará pagaram para ter aquele conteúdo, Isso é o que tem que mais ter me também incomoda, sabia, Minhoca? Eu acho que assim, quando você usa um pay-per-view, o sistema ele é feito por pessoas que pagam. As pessoas pagam para ter acesso a esse jogo. Obviamente que muitos ali são, de repente, até a maioria, seja da torcida do Flamengo. Sim, sim, sim. Cabe a gente pensar isso. Mas não dá para esquecer do pagante que seja o torcedor do Ceará ou torcedor de qualquer outro time. Ele precisa ser respeitado também durante o jogo. Então não dá para simplesmente fazer uma análise e uma transmissão apenas focada num time, ou 98% do jogo focado num time, e falar no outro, num primeiro tempo, como aconteceu, apenas o lance do gol. Não, É. não cabe isso. Eu acho que se fosse uma transmissão aberta, menos mal. Embora eu ainda tivesse minhas críticas, porque eu acho que também, se é uma transmissão aberta e você está indo para o Brasil inteiro, então você tem que levar em consideração torcedores do Brasil inteiro. Mas nesse, principalmente, você está ignorando uma parte dos pagantes que são do torcedores Consumidores, né? do Ceará. Então, eu acho isso muito ruim.
e muito nocivo para como é que posso falar? Para o tipo de ranço que o exato. torcedor nordestino pode criar, e já vem criando, com as transmissões da Globo. Isso dá munição para criar esse reforço. Eu entendo isso. Porque existe. Existe. É. E, de novo, eu acho que dá para entender o motivo de você dar mais tempo, analisar mais a fundo, ou então falar mais do Flamengo do que de qualquer outro time. Acho que de repente isso só não acontece com o Corinthians. É. Mas não falar da outra equipe, não levar em consideração a outra equipe, como se não estivesse lá jogando merecidamente, porque estão na mesma série de futebol, na elite igual, como, sei lá, um amistoso, como você falou, Minhoca, e isso para mim eu acho muito danoso realmente. Então, eu acho que merece, assim, dar uma equiparada para não ficar totalmente amistoso. Obviamente, e por isso que eu ressaltei aqui, eu acho que o Flamengo vai acabar tendo mais espaço, o Corinthians, para mim, é natural isso. É uma questão comercial, muitas vezes, é uma questão de audiência. Eu não tenho problema quanto a isso. Agora, tem que ter o outro lado. Tem que entender o contexto. Quando você vai enfrentar o Flamengo, que vinha de uma sequência de vitórias, desde quando o Dorival assumiu o Flamengo vinha só vencendo em casa e fazendo placares consideráveis dentro de casa. E aí você tinha que ter a visão do lado do Ceará. Cara, o Ceará iria para um primeiro jogo com um treinador que estava iniciando, o contexto da partida, o que era aquele 0-0. O Flamengo, com 23 minutos do primeiro tempo, não finalizou uma bola sequer, não finalizou nenhuma vez. O que aconteceu nesses 23 minutos? Era só o Flamengo jogando mal, que também era uma parte da análise? Não, o que tinha o Ceará? E até o Lédio Carmona, acho que ele chegou a mencionar. Não, tá bem defensivamente, mas o time precisa sair mais. Mas foi ali um comentário de 15 segundos, entendeu? Então tem que ter um contexto olhando o outro lado. O que o Ceará está fazendo bem? O que o Flamengo está fazendo errado? Que o Ceará não está permitindo. Então, acho que esse é o ponto que, obviamente, a gente sempre bate na tecla. É aquela coisa que a gente fala também, né, Minhoca? Até que ponto é um time que está fazendo mal uma jogada de ataque ou está sendo anulado? Isso. Bem anulado. Né? E no caso, que pode acontecer era as duas o que coisas. estava acontecendo. Isso. Né? Pode acontecer as duas coisas, né? Mas no caso, eu acho que no primeiro tempo, todo foi do Ceará. O Ceará botou o Flamengo no bolso. De maneira inteligente. É claro que quando você olha assim, o Ceará só deu uma finalização no primeiro tempo. Mas entenda, qual era o tipo de jogo que o Ceará tinha que fazer para impedir de que o Flamengo se sentisse totalmente à vontade, né? Como a gente estava dizendo, como a transmissão deixou a entender, como ia ser muito fácil, entendeu? Esse jogo, muito tranquilo. Basicamente, o Flamengo ia levar na maciota e ia conseguir os 3 pontos. Não, o Ceará jogou muito focado. Teve pontos, tipo, o que o Richard jogou no primeiro tempo, o que o Richardson jogou, o que o Vina deu de possibilidade de qualidade de passe, isso é um ponto que tem que ser falado durante uma transmissão. Mesmo você querendo exaltar tudo que o Flamengo tudo que o Flamengo não está sendo durante a partida, mas não esqueça o outro lado. Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente destacar.